amigos do Pode Encocar, mais um episódio 24. E eu acho que é 25. Será? Você fez a conta errada, então? A gente vê lá, vai estar na descrição aqui o episódio certo. Mas é um prazer estar com vocês mais uma noite e receber uma convidada super especial. Estamos aqui com o Rodrigão. Pessoal, boa noite, mais Você cortou o cabelo? Você cortou? De ontem pra hoje? De ontem pra hoje. Eita. Acho que foi na barbearia que eu vou, cara, o meu barbeiro não tinha agenda para os próximos 2 meses. Aí encaixou eu de alguma forma, eu falei, não, vou. Cara, que legal, mas eu já sei porque você se preparou, porque nós estamos com uma convidada muito especial. É verdade. A gente sempre fala que todos são especiais. Todos são especiais. Essa convidada é muito, muito especial. Muito especial. Ela já faz tempo que a gente conhece ela. É verdade. Quando eu entrei na igreja, ela já estava. Eu também, quando eu entrei na igreja, também já estava. Faz tempo. E conduz as mulheres da nossa igreja de uma forma gloriosa e fantástica. Hoje recebemos Grazi. Grazi, seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada. É um prazer te receber. Prazer é Grazi, já vamos começar começando. Quem é a Grazi? Conta pra gente. Bom, vamos lá. Oi, gente. Para mim é um prazer estar aqui. Estou muito feliz realmente de estar aqui com vocês. Vamos lá. Sou Graziela, tenho 36 anos, mãe de 3 filhos maravilhosos, né? O Benjamin, a Emanuela e o Gabriel. 7, 5 e 3 anos. Eu morei na Grécia por 15 anos. Morei 15 anos lá na Grécia. Meu pai é jogador de futebol. Aí, quando eu tinha... Qual que é o nome dele? Marcelo Veridiano. Quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 2 anos, ele jogou no Bahia. Depois ele foi pro São Paulo, profissional, né? E lá ele foi comprado por um time da Grécia. Fez carreira na Grécia. Com 2 anos a gente foi pra lá. E hoje ele mora lá até hoje, né? Ele mora lá até hoje. Fazem 34 anos que ele mora lá. Que legal. Hoje ele tem uma outra família, né? Meus pais se divorciaram. Mais ou menos quando eu morei lá até acho que meus 15 anos. Aí a gente voltou pro Brasil, eu e minha mãe e minha irmã, né? E meu pai continuou lá. E aí a gente começou a nossa vida aqui, né? Então eu realmente venho de uma família disfuncional, onde tem os pais separados, com muitas indas e vindas, né? Porque a gente meus pais tentaram por um período reatar o casamento, né? Então, tivemos essas experiências de tenta reatar, não dá certo, vamos voltar pro Brasil, volta pra Grécia de novo. Cada hora tava num lugar, porque jogador de futebol é assim, você tá jogando num time, daqui a pouco você tá em outro time, daqui a pouco você tá em outro time. Então, eu nunca, na verdade, conseguia fazer amizades, né, de verdade. Porque eu nunca conseguia criar uma raiz em algum lugar, né, porque eu tava sempre em movimento. Sempre eu tava em algum lugar, né. E aí, quando a gente veio pra cá, eu morava em Limeira, né, a gente foi pra Limeira. E minha vida começou ali. Na verdade, eu comecei a conhecer o mundo, né, conhecer com 16 mais ou menos. Mas, na verdade, o que acontece? Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos... Não, mentira, perdão. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu vim para o Brasil. Meu pai e minha mãe me mandaram para o Brasil para eu ficar 1 ano estudando português aqui. Só que eu fiquei numa família que era eles eram amigos dos meus pais. E lá eu fiquei acho que por um período era para ser 1 ano, mas acabou que não fiquei 1 ano, fiquei acho que uns 8 meses e vim para o Brasil para estudar o português. Nisso, essa família ela era cristã. Então, eu ia na escola dominical, aí acabei no acampamento, acabei tendo, né, um certo conhecimento de quem era Deus, esse mundo cristão, né? Muitas coisas aconteceram, né? Depois eu quero até comentar uma experiência que eu tive com Deus nesses tempos, né? Com relação a esse período que eu vim pra cá. Mas daí eu retornei pra Grécia e depois voltamos pro Brasil, né?
mas eu tinha um pouquinho de entendimento de quem era Deus, né? Até porque meu avô, pai da minha mãe, ele era pastor, né? Ele era pastor, mas eu não tinha muita relação com ele, porque como eu morava na Grécia, eu não tinha muita, né, esse contato direto com eles. Então eu conhecia um pouquinho. E aí minha mãe também tinha o conhecimento, meu pai também tinha. Por um período, quando a gente morou em Atenas, a gente frequentou uma igreja lá, evangélica. Só que aconteceram todas essas coisas e voltamos para o Brasil. E assim, eu tive uma adolescência bem conturbada, né? Porque você vê seus pais se separando, é muito difícil. É complicado. É muito difícil. E eu lembro que o meu maior sonho era que os meus pais voltassem. Eu lembro que o meu pedido para Deus era esse: Senhor, faz que os meus pais voltem. Né? Eu lembro quando eu vi as Três Marias, quando eu não entendia ainda, eu fazia um pedido. E meu pedido sempre era esse: que os meus pais voltassem a estar juntos, a nossa família unida novamente. Porque, para mim, família sempre foi algo muito importante. Meu sonho, desde pequenininha, sempre foi casar. Sempre tive sonho de casar. Eu lembro, na minha adolescência, eu tinha pastas e pastas no meu computador de vestidos de noiva, né? Que eu queria ser mãe. Eu achava aquilo maravilhoso. Então, assim, minha família, acontecer essa separação foi muito difícil. E, assim, muitas coisas aconteceram que me marcaram muito na minha adolescência. Muito, né? Você era filha única? Ou... Não, eu tenho uma irmã no mesmo casamento, né? A Rafaela. A gente tem 6 anos de diferença. E hoje meu pai tem mais 2 filhos, né? Então, mas eu vi assim, como era difícil tanto pra mim quanto pra ela. Acho que pra mim um pouco mais porque eu era mais velha, né? Eu entendia mais, eu via mais as coisas acontecendo. E aquilo me machucava demais, assim, né? Porque minha mãe ficou muito ferida também, né? Muito ferida. Então eu via minha mãe chorando. Aí meu pai não queria dar separação. Aí depois minha mãe queria separação, meu pai não queria. Então eu presenciei tudo isso. Aí de um belo dia, do nada, meu pai chega e fala: quero separar, que eu estou com outra pessoa, né? E minha mãe, nessa fase dela, né, de estar sozinha, ela foi tentar viver a vida dela, né? Foi tentar viver a vida dela. Então, para mim, doía muito também ver minha mãe nas baladas, nas mesmas baladas que eu ia, né? Porque ela também estava buscando alguma coisa, né? Para preencher aquele sentimento dela. Então, assim, foi bem difícil essa fase, porque foi uma fase onde eu tinha uma relação muito boa com a minha mãe, mas era uma relação de amigas. Nós éramos amigas. E depois eu tive 2 relacionamentos por mais tempo, um de 5 anos e outro de 2 anos. E nessa fase que eu estava nesses relacionamentos, minha mãe estava no mundo. Então eu acabei tomando uma posição de mãe, né? Que isso acabou também dificultando a nossa relação, porque ela não conseguia ser autoridade sobre a minha vida, né? E eu não conseguia ter ela como mãe, porque teve essa disfunção ali no nosso meio, né? Se inverteram os papéis. E aí, o que acontece? Lá por volta de uns 20 anos, eu fui pra Grécia. Eu com a minha irmã, nós sempre íamos pra Grécia. A gente ia, nós íamos pra lá pra visitar, uma vez por ano, nas férias, nós íamos visitar o meu pai, né? E nessa última vez que nós fomos, eu estava nesse relacionamento de 2 anos, né, com esse moço. E eu voltando de viagem, eu dei uma engordada. E eu lembro que a minha ex-sogra falou assim pra mim: nossa, você engordou, né? E aquilo bateu em mim assim, porque eu tinha uma baixa autoestima. Eu me sentia, assim, insegura. Eu era extremamente insegura. Eu me sentia extremamente rejeitada pelo meu pai, né? Porque eu não tinha meu pai perto, né? Meu pai sempre estava longe. Até quando meus pais estavam perto, meu pai sempre foi muito bom. Ele é um homem maravilhoso. Minha mãe também é uma mulher maravilhosa. Mas é uma necessidade de um filho, sabe? Aquela atenção do amor, do carinho. E meu pai, na época, não tinha esse conhecimento. Até porque ele tinha uma vida muito corrida por conta do futebol, né? Direto ele ia para as concentrações, né? Ele ia para algum campeonato, enfim. Não, era muito difícil. E meu pai sempre foi muito apaixonado pelo futebol. Então ele chegava dos jogos, passava o dia treinando e chegava lá e ficava assistindo futebol.
Então, e ele assim, eu acho, e eu entendi isso após a minha conversão, que meu pai deu o melhor dele por mim, né? E ele me buscava dar aquilo que o pai dele não deu para ele. E ele tinha uma vida financeira muito simples, né? Então, ele achava que para demonstrar o amor dele por mim era me dar coisas boas, me dar uma escola boa, né? Me dar uma roupa boa, me levar para lugares maravilhosos. Então, ele achava que isso era uma expressão de amor. Só que eu não me sentia amada dessa forma e eu cobrava isso dele, né? Enfim, então, retornando dessa viagem, a minha ex-sogra falou isso pra mim e falei, meu Deus, né? E eu com essa baixa autoestima, aquilo entrou assim no meu coração. E eu estava nesse momento, num relacionamento ruim com a minha mãe. Então, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer uma dieta. Vocês vão entender porque eu preciso fazer uma dieta. Comecei a fazer dieta, só que assim, eram umas dietas loucas. Tipo, eu parava de comer e eu comia só pepino. Uma coisa assim, coisa louca. Aí durava 2 dias, eu não aguentava, mudava de dieta. Super também inconstante, né? Muito inconstante. Tudo assim, parava o negócio, não gostava, daqui a pouco começava outro. Aí um dia minha mãe estava numa roda de amigos e acabou conhecendo um psicólogo. Amigos, assim, conversando. E ela começou a falar da minha relação com ela. E que ela estava preocupada com isso. Com essas minhas atitudes. De parar de comer, de fazer dieta. E ele falou assim, presta muita atenção no que está acontecendo com ela. Ele falou pra ela, porque isso, por conta dessas atitudes dela, ela tá fazendo pra chamar atenção e ela pode desencadear uma anorexia. E minha mãe veio e me contou isso, como preocupada comigo, né? Filha, muito cuidado com o que você tá fazendo. Porque você pode ter uma anorexia. Eu peguei aquilo e falei, é isso. E aí eu comecei. Quer dizer, na verdade ela ligou o pavio. Não, ela ligou. Pum. Deu um estalo assim, falei, é isso. E comecei. Como eu tinha, assim, muita facilidade, sempre tive muita facilidade, eu sempre fui muito determinada com relação a essas coisas, esporte, acho que eu tenho essa veia, né, meio esportiva por causa do meu pai, minha mãe, e quem faz esporte é uma pessoa disciplinada, tipo um atleta, nós estamos falando de um atleta, né? Eu peguei aquilo pra mim e falei, é isso, eu vou conseguir dominar minha mente, eu vou conseguir lidar com isso. E eu sei que foi muito rápido, eu pesava na época 58 quilos, eu fui pra 40 quilos, em tempo, assim, de 5 meses. Foi muito rápido. E eu realmente consegui puxar toda a atenção dos meus pais. Porque meu pai me ligava quase todos os dias. Eu lembro sentada na mesa com 3 rodelas de beterraba. E meu pai gritava comigo no telefone, volta a comer, porque senão eu vou pegar um avião, vou te internar. Que não sei o que. Só que todas as atenções de todo mundo se voltaram para mim. E era isso que eu estava precisando, né? Só que não de forma correta, né? Eu queria a atenção das pessoas, né? E eu não queria dessa forma. Eu queria um relacionamento bom, mas eu não sabia como, entendeu? Imatura, enfim, inconscientemente entrei nesse lugar. E aí você vai desencadeando várias coisas, né? Só que eu, junto com a anorexia, desenvolvi a bulimia. Anorexia é o quê? A pessoa que passa por isso, ela se enxerga com muitos quilos a mais, né? Então, realmente, é verdade isso. Eu me olhava no espelho, eu pesava 40, eu me enxergava com 50, por exemplo, 10 quilos a mais. Né? E eu falava, não, eu preciso. E aí, logo chegou a depressão, né? E aí eu comecei a ir no psiquiatra, aí eu comecei a tomar vários medicamentos, né? Antidepressivos, calmante para dormir. E eu tava nesse relacionamento, né, com esse moço, e ele e a mãe dele me cuidavam muito, ajudavam minha mãe, né, só que assim, gente, por conta da bulimia, eu praticamente consumia 0 calorias por dia, porque bulimia você vomita, é aquela que come e vomita. Então eu comia pouco, porque eu tinha anorexia, que não come nada, e eu vomitava o pouco que eu comia. E aí logo eu descobri que o cigarro inibia a fome, eu logo comecei a fumar. Então, foi uma coisa acontecendo atrás da outra. É um abismo puxando outro abismo, literalmente. Né? Literalmente. E, assim, minha mãe extremamente preocupada, meu pai, até porque meu pai tinha uma situação lá na Grécia, né? Eu acho que a prima da minha madrasta, a esposa do meu pai, né?
ela acabou de perder, acho que faz uns 3 anos que perdeu uma prima dela de anorexia. A menina faleceu com quase 20 quilos, tipo, adulta, tipo, 38 anos, né? Foram parando os órgãos, enfim. Então, é algo muito sério realmente, né? Mas eu assumi que eu tinha uma dificuldade. Nesse processo de 5, 6 meses, que eu comecei a passar por psicólogos, psiquiatras, eu falava para a psicóloga, eu falava, você tem uma dificuldade, você consegue entender isso? Eu falava, sim, eu consigo, e eu quero ser cuidada e tratada, né? Mas, como sempre fugi, porque eu queria respostas rápidas, né? Eu falei, eu quero ir embora. Nessa época, eu fazia faculdade de jornalismo na Unimep, em Piracicaba. Só que meu psiquiatra me falou que era para trancar, porque eu não podia andar por muito tempo, porque eu perdia muitas calorias. Então, por dia, eu chegava a perder quase 1 quilo, se eu me movimentava muito. Eu lembro que um dia eu fui limpar a casa, assim, eu perdi 600 gramas. Pouco, porque porque eu não consumia nada. Então, queimava muito rápido, entendeu? Quase 1 quilo, era 600 gramas. O metabolismo acelera ainda mais. Não, é porque ela não tem nada pra queimar, ela queima a gordura que tem, não tem gordura, é músculo e vai. E era uma coisa assim, muito louca. Então eu não podia ir passear no shopping, e aí foram cortando algumas coisas, assim, né? E nessa época eu falei pra minha mãe, eu quero ir embora. Quero trancar minha faculdade aqui, eu termino lá na Grécia, e fui decidida que eu queria terminar lá. Chegando, aí acabou que eu fui embora, né? Fui embora. Chegando lá, essa anorexia se transformou numa anorexia alcoólica, porque daí eu comecei a beber para não comer. Eu saía de segunda a segunda, bebia. Nisso você vai ficando inchada, né? O povo vai achando que você tá ficando bem, porque você tá ficando inchada. Eu bebia muito. Na Grécia o povo bebe bastante, né? Sim. Bebe, fuma muito, bebe muito. Né? E essa sua ida lá, Grazi, dá porque você talvez via uma pressão aqui? Não, eu acho que eu queria fugir do meu problema. Literalmente, eu achava que era uma solução. Eu acho que era também mais uma forma de chamar a atenção, né? Mais uma forma de chamar a atenção. Essa inconstância, eu não queria lidar de frente com os meus problemas, né? Eu não queria enfrentar, eu não queria renunciar a algumas coisas, né? E eu acredito que nem eu tinha força ou capacidade de entender o que estava acontecendo comigo, né? Quando você conhece Jesus, você começa a entender sua vida de uma forma completamente diferente. Jesus se revela para você, mostra as suas falhas de uma forma que te constrange, não como uma forma de cobrança. Você precisa mudar, né? Você quer mudar, filha? Porque se eu te mudar, você tem tudo isso, né? Eu posso te proporcionar tudo isso, né? Paz, amor, essa insegurança, em mim você tem segurança, né? Você não precisa fazer tudo isso para que as pessoas te aceitem, porque eu queria ser aceita no mundo, né? Eu queria ser aceita, e o mundo prega que você tem que ser magra, que você tem que ser esbelta. O mundo prega esse corpo, né? Eu vejo na internet, eu sigo algumas meninas assim, né? Falo, gente, a necessidade de aceitação é muito grande lá fora. Então, o mundo prega para as mulheres que elas têm que ser lindas e maravilhosas o tempo todo. Porque a outra faz, mas ninguém... A realidade, eu vejo esse mundo, né, das mídias, não é real. Né? E a gente vê aquilo, porque realmente, a gente vê aquela modelo linda e maravilhosa, a gente não sabe o que ela passa por trás, né? Mas a gente quer aquilo. Aquilo que ela tá pregando ali, naqueles 40 segundos dos stories, a gente fala, uau, por que ela pode e eu não posso? Então, quem não tem realmente essa segurança em Deus, quem não conhece Jesus de verdade, busca o tempo todo ser alguém que ela não é. Então, a mãe que vê a mãe real aqui, que vê a mãe das mídias, né, que passa ali nos stories, perfeita, que prega ali, não, porque o seu filho tem que fazer isso, e você tenta aplicar isso na sua casa, e você não consegue, você se frustra. Você não aceita a sua maternidade, você acha que você é uma mãe incapaz, que a outra consegue. É diferente. Na partilha, né, que hoje eu sou do Ministério de Mulheres,
né? Hoje eu vejo isso. Eu vejo essa frustração na maternidade, muitas vezes. Não só na maternidade, né? Às vezes na fase da solteira, né? Ou na paternidade. Essa coisa, né? Desse mundo que não é real. E as pessoas tentando viver esse mundo que não é real. Mas, na verdade, as pessoas só veem 40 segundos, no máximo 1 hora do que aquela vida tá postando ali, né? Então, eu buscava isso. E aí, eu fui embora, fiquei 3 meses ali na Grécia, voltei pro Brasil. Porque daí começou a crise lá na Grécia, né? E aí, eu falei, preciso ir embora. E essa minha vida virou de ponta cabeça, na verdade, lá. Meu Deus. Eu vivi assim... mas foi na época da crise, começou uma crise lá, meu pai, e eu queria ir pras baladas, eu queria gastar, eu queria fazer. E meu pai não tinha, meu pai contava moedinha. Eu era muito mimada, sabe? Muito mimada. Eu quero sair, com 21 anos. Eu quero sair. Meu pai contava moedinha pra me dar, pra eu ir pra balada, né? Então, assim, meu pai o tempo todo tentando fazer coisas pra fazer eu me sentir amada, né? E aí, voltei pro Brasil. Depois, acho que quando fazia mais ou menos umas 2 semanas que eu tava aqui no Brasil, um amigo meu, na época da quadrangular, né, que eu falei, lembra que eu falei que eu ia nas escolas dominical, na escola dominical, era na quadrangular. E aí esse amigo meu de escola pegou e falou assim, Grazi, vamos pro culto comigo? Eu falei, vamos. Só que eu tava desnorteada, né? Tava no mundão. Tava com tudo. Aceitei o convite dele. E ali, eu acho que foi uma das primeiras experiências que eu tive, assim, com Deus. Acabou o culto, né? O pastor estava no momento do apelo ali. Ele orando, ele falou assim, eu queria orar, né? Eu creio que Deus me revelou uma menina aqui, que tá aqui no culto. Eu nem sei o que é isso, mas você tá passando por uma situação de anorexia e bulimia. Eu queria, por favor, que você viesse aqui pra frente. Eu fiquei impactada, porque eu falei, meu Deus, esse homem conhece a minha vida, ele nem sabia, porque a anorexia não é um assunto que se fala muito. Não é. Não é. Não é uma coisa que se fala muito. Né? E acho que, assim, as pessoas não sabem nem lidar muito com isso. Com essa situação. E aí eu fui lá na frente e naquele dia eu fui curada. Ele orou por mim. Eu fui curada, nunca mais eu tive anorexia. Nunca mais eu decidi mudar a minha vida, né? Lógico, eu tive um período ainda, né? No mundo, nas baladas. E ali começou o meu momento, assim, de buscar conhecer a Deus. E aí eu comecei a ter algumas experiências, só que eu ainda estava nesse relacionamento, aonde eu queria resgatar esse relacionamento, porque ali, quando eu fui embora, aconteceram várias coisas, nós nos separamos ali, né, não tínhamos mais esse relacionamento, só que eu vim pro Brasil querendo ainda resgatar. E eu falei, eu preciso mudar minha vida para chamar a atenção dele, para que eu possa reatar esse relacionamento. E aí foi aonde eu comecei na quadrangular, né? Eu já tinha me batizado, na verdade, com mais ou menos uns 19 anos, que eu perdi um amigo meu. E assim, o batismo para mim foi a experiência mais incrível que eu tive com Deus. Eu acho que o batismo, eu queria me batizar toda vez que alguém se batiza, eu queria me batizar. Eu só de lembrar eu tenho vontade de chorar, porque assim, eu chorei do início ao fim do meu batismo. O batismo, eu acho que assim, meu Deus. Falo, todo mundo tinha que se batizar, né? Quem assim vem, às vezes as pessoas às vezes têm esse impedimento, será que eu batizo, será que eu não batizo? Mas eu nem tinha muito entendimento, mas eu falei, eu quero essa mudança de vida, né? E ali, assim, eu lembro, quando eu saí das águas, eu senti que muita coisa mudou na minha vida. Mas eu não tinha tido a ver, na verdade, eu acho que o encontro verdadeiro com Jesus, a experiência. E o meu encontro verdadeiro com Jesus foi o dia que eu fui convidada para ir na primeira célula da Bola de Neve de Limeira. Porque eu ia para a igreja com uma intenção errada. Sim, como quase todos que chegam pela primeira vez. Eu acredito que a maioria das pessoas chega com um desejo, né? Tô no meu pior momento da minha vida.
eu quero ir para Jesus, Deus vai mudar minha vida, né? Eu quero reatar esse relacionamento, que nem é de Deus, né? E a pessoa vai com essa intenção. Mas eu creio que é uma oportunidade, que Deus, ele fala, opa, peraí, encontrei uma janela de oportunidade na vida dessa pessoa. E vem assim, do jeito que você tá, porque a palavra de Deus vem do jeito que a gente tá. É justamente isso. A gente vê claramente com a Grazi falando da questão quando o pastor fez a oração, você vê que Deus, ele tem essa particularidade de levar a pessoa a um comportamento, curar o comportamento da pessoa, mas o desejo ele não tira. Ele não tira, porque o desejo faz parte da pessoa, mas já o comportamento ele tem o poder de curar a pessoa. E isso que é interessante numa progressão de uma vida cristã, porque a conversão nossa não se dá num ato, mas se dá pela vida. Né? Então isso é muito bacana, essa situação. Eu ia numa igreja gigante, né? Quadrangular é enorme. Né? E eu ia na sede. Então era muito grande. Mas eu tive meu primeiro encontro com Deus de verdade. Porque eu acredito que assim, meu batismo foi maravilhoso, mas foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. Mas a minha vida cristã, na época, não era uma conversão. Eu vivia uma religião, né? Eu vivia uma religião. Eu adorava como uma religião, eu ia aos cultos como uma religião, eu me vangloriava porque eu não bebia mais, porque eu não tinha relação sexual fora do casamento mais, porque eu larguei do meu ex-namorado, porque eu agora não tenho mais isso, não quero mais, né, ter relação fora do casamento. Eu tinha esse entendimento, mas na verdade não era uma revelação, não tinha sido algo rema, né? Era uma atitude. Eu decidi de forma prática que eu não quero mais isso, porque a Bíblia fala isso, mas eu não tinha sido constrangida de verdade. Não era um constrangimento. O Espírito Santo não tinha me convencido daquilo. Porque quando o Espírito Santo te convence de algo, você nunca mais quer pisar nesse lugar. Porque você teve uma revelação, você pisou no Santo dos Santos e você nunca mais quer voltar para aquele lugar do pecado. Então eu não tinha tido uma revelação verdadeira, eu tinha tido assim, um start, peraí, isso aqui a Bíblia fala, então tá bom, não vou fazer mais, né? E eu, na verdade, me converti numa praça com 8 pessoas, numa célula, aonde eu tive um impacto. Falei, uau, o que é isso? Eu me encontrei, aqui Jesus está nesse lugar. E a Bíblia fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, a presença do Senhor está ali naquele lugar. E a presença de Deus era real ali. Eu falei, uau, o que tem aqui que eu preciso disso que tem nesses 2 pastores? Era a pastora Lu e o pastor Conrado, né? Na época, na célula. E eu nunca mais saí daquele lugar. Foi assim, para mim, foi assim, é aqui. Aqui é o meu lugar. E depois, acho que de umas 2 semanas, o pastor Kid foi lá, visitou a igreja, né? A célula, na verdade. A nossa célula, e ele orou por mim. Ele sempre fala isso no altar, quando ele vai falar de mim. A Grazi, daquele cabelinho curto, com os olhos cheios, todos pretos. Porque eu chorei tanto naquele dia, mas tanto, porque ele foi orar por mim. E ele falou tudo que eu estava passando. Ele, assim, revelou minha vida inteira. E era algo muito específico, porque como eu disse, eu estava indo para a igreja porque eu queria reatar um relacionamento, né? Só que era um relacionamento que me afastava da minha mãe, porque essa moça, que era mãe desse menino, colocava minha mãe contra mim. Então, era tudo assim, estava tudo errado, né? E ele falou, sai desse lugar, né? Isso não é para você. E eu não entendi na hora que ele começou a orar, eu fui perguntar para ele, falei assim, pastor, o que o senhor quis dizer com aquilo? E aí eu expliquei para ele mais ou menos o que estava acontecendo, o que eu queria, e ele falou, não, filha, Deus tem algo especial para você. Deus tem algo especial. Se apaixona por Jesus. Gente, o Bola, assim, a igreja Bola de Neve, me apresentou um Deus que eu nunca tinha escutado. Um Deus que começou a tratar meu caráter
E um Deus que começou, uma igreja que me ensinou a me apaixonar por Deus. Vai atrás de Jesus. Vai atrás de Jesus, né? Esse é seu fundamento. E isso nunca mais vai te balançar. Porque você vai estar alicerçada no lugar exato, correto, aquilo que Deus te criou. Né? Ele é o velador, aonde a candeia tem que estar. Você tem que estar nesse lugar. Ele é o velador, o lugar mais alto, aonde a luz de Deus vai brilhar e você vai cumprir o seu real propósito, que é iluminar, né? Você vai iluminar, Deus vai te curar e você vai iluminar pessoas, você vai ser uma candeia de acesso para muitas pessoas. Mas para isso, esteja no velador. Seu lugar não é debaixo da cama, seu lugar não é em nenhum outro lugar. Seu lugar é no velador, filha. E aí é onde eu comecei a conhecer quem era o velador, quem era Jesus, né? Eu comecei a ter verdadeiras experiências com Deus. E ser curada, que eu precisava ser curada. Né? Na verdade, eu buscava me conhecer o tempo todo. E eu vejo que muitas pessoas vêm para Jesus buscando conhecer o propósito. Eu quero conhecer quem eu sou, o autoconhecimento. Mas na verdade a gente tem que buscar quem Deus é. Porque quando eu busco quem Deus é, eu acabo me conhecendo. Né? Porque eu sou quem Ele é. É o que eu sempre digo, né? Deus, ele quer nos levar ao capítulo 1 e 2 de Gênesis. É o homem que ele criou, é o homem que ele sonhou, é o homem dele. A imagem e a semelhança dele. Né? E a gente está o tempo todo buscando a imagem da pessoa perfeita. E essa pessoa nunca vai entregar o que a gente precisa. É frustrante. Enquanto os nossos olhos estiverem em homens, né, em pessoas, a gente nunca vai ser curado de verdade. Porque as pessoas vão falhar. Né? As pessoas vão falhar. E além de falhar, as pessoas são únicas. Ninguém é igual a ninguém. Se eu tentar ser quem você é, eu nunca vou conseguir ser quem você é. Né? E isso é frustrante. Então, quando você conhece Jesus, Jesus ele é a imagem perfeita de cada um de nós. Né? Ele fala que ele criou a gente de forma única, especial e individual. Né? Então, quando a gente acessa ele, a gente acessa o nosso propósito. A gente acessa ele, o Criador. Né? Ele é o Criador. Isso é muito interessante, porque é isso, quanto mais você conhece a Cristo, mais você entende os propósitos dele para você. E mais você entende que tem tudo a ver com relacionamento. Sim. Relacionamento. Sim. É o que você falou, né? Gênesis 1 e 2, antes da queda. Sim. É relacionamento. Por que Deus criou o homem? Relacionamento. Sim. Cristo veio, morreu na cruz, restaurou o quê? O relacionamento, Deus e homem. E tudo vai ser restaurado no milênio e na eternidade. Então esse é o plano perfeito. Né? Esse é o plano perfeito. O plano perfeito é a gente se relacionar com Deus. E é uma coisa assim que para mim é fundamental na nossa vida espiritual. Eu e o Rodolfo, assim, né, até o Rodolfo, ele foi a pessoa, assim, perfeita de Deus para mim. Ele é a pessoa que me alavancou com Deus. Ele me ensinou muitas coisas. Ele foi um instrumento de Deus na minha vida. Porque quando eu me converti no bola, como eu disse, eu tinha muita dificuldade com a baixa autoestima, né? Então eu sempre entrava em relacionamento, saía em relacionamento, eu precisava estar sempre com alguém. Uma figura masculina, né? E era muito difícil, porque essas figuras masculinas nunca conseguiam me entregar o que eu precisava, né? Talvez pela falta que o seu pai fez. Exatamente. Porque eu precisava da paternidade, não do homem, homem e mulher, entende? Era a paternidade que eu precisava. E eu buscava isso. E eu acabava cobrando das pessoas algo que elas não podiam me oferecer, né? Mas quando eu vim para Jesus, eu lembro que tinha uma pessoa, né, que veio para Jesus junto comigo, porque essa pessoa cria, né, que eu era a mulher dele, tudo. E nós estávamos, eu falei, amém, né? Se você crê, então vamos tentar. E oramos por um tempo, ficamos orando por um tempo. E num dia,
acho que era numa terça, numa quarta-feira, nós estávamos na célula, né, que era a nossa célula ali. A pastora Lu e o pastor Conrado não iam nesse dia. E foram 2 outras pessoas, eu não lembro quem era, mas eu lembro que tinha uma pessoa que foi junto com esse casal, que eles, né, iam lá para pregar pra gente, ministrar a gente, enfim. E eles fizeram essa roda, né, para eles pregarem, ministrarem a palavra, e antes eles fizeram um quebra-gelo. E aí eles começaram a perguntar qual era o sonho de cada um. E esse moço, ele estava antes de mim, e chegou a vez dele, e ele falou que o sonho dele era casar comigo. Ele falou, né, nós estávamos caminhando, né, junto, como eu disse, só que eu não queria. E eu só ia porque eu falava, poxa, Deus está falando com ele há tanto tempo, então eu não tô ouvindo Deus, então Deus precisa falar comigo. E na hora que chegou a minha vez, eu falei, então, eu me senti meio impressionada, porque ele falou aquilo, eu falei, uau, eu preciso falar que eu também tenho esse sonho. Mas eu não tinha esse sonho. E eu falei, ó, eu não tenho esse sonho, né? Mas eu estou orando para que Deus me dê, mas meu sonho é construir uma família e tudo mais. Enfim, acabou a célula, essa moça que estava acompanhando esse casal me chamou. Falou, olha, eu nem sei porque eu estou aqui. Ela falou assim, eu vim porque o Espírito Santo me impeliu para estar aqui, me trouxe, falou, eu tinha que estar aqui. E agora eu entendi o porquê, porque eu tinha uma palavra para te entregar. Ela falou assim, essa pessoa não é o seu marido. O seu marido vai te tratar como uma princesa. Você vai ser a princesa dele. Você vai olhar para ele e você vai falar assim, uau, tudo isso é para mim? Certeza, Deus, o Senhor não está se confundindo, não? Você vai ser surpreendida pelo Senhor. Eu amei e guardei aquilo no meu coração. Ela falou assim, aquieta seu coração, descanse em Deus e deixa Deus fazer. Eu amei, descansei. E comecei a orar pelo meu marido, coisa que eu nunca fiz. Comecei a orar. Mas assim, o meu tempo com Deus, o meu relacionamento com Deus nessa época, não era um relacionamento. Eu acordava, fazia aquela oração pequenininha, lia um salmo e ia trabalhar, né? E só que eu entendi que eu tinha que orar pelo meu marido e comecei a colocar algumas características. Mas a característica número 1, eu lembro da minha lista, era: Deus, eu quero um marido que me leve além com o Senhor. Eu quero que o Senhor me coloque do lado de uma pessoa que vai me ensinar mais de Deus. Vai me mostrar quem o Senhor é de verdade. Enfim, orei por isso. E aconteceram várias coisas, né? E o que acontece? A gente não tinha cultos de domingo lá, porque era uma célula. Então, os cultos ao domingo, ou a gente ia para Rio Claro, ou a gente vinha para cá. E aí, um dia, uma pessoa aqui de Campinas me mostrou pro Rodolfo. Falou, ó, aquela menina e tal, que não sei o quê. E ele se interessou. E ele guardou aquilo no coração dele. E aí ele começou a puxar assunto comigo pelo Facebook na época. Um assunto nada a ver, porque eu era cabeleireira. Eu acabei me formando nisso, né? Trabalhando como cabeleireira. E ele pegou e descobriu que eu era cabeleireira e pegou e falou assim, ó, o que você acha desse corte aqui? E começou assim, a nossa conversa. Ó, eu sou do Bola de Neve de Campinas. Tal, eu comecei a conversar, ele falou assim, começou a me mandar vários tipos de cortes que ele já teve. Ai, meu Deus. E aí ele falou assim, o que você acha desse corte? Qual que fica melhor pra mim? E aí eu falei assim, esse aqui. Ele falou assim, um dia eu vou aí pra Limeira pra conhecer a igreja daí e tal. E aí você corta o meu cabelo e tudo. Eu falei, tá bom. E no mesmo sábado, ele foi pro culto. Ele foi pro culto, ele apareceu lá, meu Deus. E eu fazia parte do louvor, que era o meu sonho fazer parte do louvor. Né? Desde quando eu era da quadrangular, eu queria fazer parte do louvor, eu cria que aquele era meu chamado. Né? Até porque minha mãe sempre foi do louvor, quando ela era mais nova, que meu avô era pastor. Minha tia era do louvor. Então eu olhava aqui, meus olhos brilhavam quando eu era da quadrangular. Eu falei, eu quero ser do louvor, eu quero ser do louvor. Enfim, entrei pro louvor. Igreja começando, oportunidades, né? A gente tinha a todo momento, porque a igreja era nova. Então precisava de obreiros em muitos lugares. Sim. E, enfim. E aí ele chegou lá, eu falei, meu Deus, esse menino tá aqui, gente. O que ele tá fazendo aqui? Que não sei o quê.
Enfim, e foi muito rápido, assim. E eu olhava pra ele, na verdade, ele não tinha nada fisicamente que me atraía, como homem. Só que espiritualmente ele tinha tudo. E aí foi aonde eu vi que com Deus não é assim, né? É que nem Deus fala na palavra, né? Que ele não olha o nosso exterior, ele olha o nosso coração. E Deus me fez começar a olhar o coração dele. E não quem ele era por fora. E a primeira pergunta dele foi quando ele... Porque daí eu descobri que ele foi tão rápido assim, porque ele já estava sondando a terra. E ele chegou para o pastor Kid e falou, pastor, ele sempre foi um homem muito obediente. Muito, 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 muito mesmo. Eu admiro demais isso nele, a obediência e a honra. Ele é um homem que sabe honrar demais. E ele chegou para o pastor Kid e perguntou para o pastor, né? Pastor, eu estou interessado por essa menina e tal, o que o senhor acha? E o pastor falou, olha, ela é uma menina nova na fé. E ele já ia ser praticamente um ungido diácono, né? Ele já estava mais maduro espiritualmente. E o pastor falou, mas eu te abençoo. Ligou para o pastor Conrado também abençoou e ele me convidou para tomar um sorvete, um suco. E fomos jantar e ele falou, eu quero te fazer uma pergunta. Se eu tiver um chamado como missionário e eu for morar em qualquer lugar do mundo e a gente tiver que morar num lugar muito simples, debaixo da ponte, você tá comigo? Eu falei assim, se for de Deus, eu creio, né? Esse relacionamento for de Deus, óbvio que eu tô com você, né? E aquilo falou para ele falou que para ele foi a resposta. E ele falou, então vamos orar por 2 semanas. A gente vai jejuar e orar pra gente ver se é de Deus. Só que presta atenção, ele falou assim, eu tenho um propósito com Deus. Se eu casar, se a gente começar um relacionamento, né? Eu não quero casar, não quero dar nenhum beijo. O primeiro beijo eu quero que seja no altar. E era também o meu propósito com Deus que eu tinha feito. Eu falei, Deus, eu não quero. Porque eu sei qual é a dificuldade de um relacionamento que vem do mundo. Eu já vim do mundo, né? Já tinha tido vários relacionamentos. Então eu sabia a minha dificuldade e ele sabia dele. Ele estava 6 anos esperando. Ele não tinha estado com ninguém por 6 anos. E eu acho que por uns 3 anos, né? E aí nós iniciamos. Aí o tempo de jejum. E foi aonde eu comecei a me relacionar com Deus. Porque ele me levou a esse lugar. Ele falava, você precisa se relacionar com Deus. Buscar Deus de verdade. Tirar um tempo. Ter um tempo com Deus. Você ora. Você lê a Bíblia. Você tem que orar, ler a Bíblia. Não é ler um versículo e orar 10 minutos. Ele falou assim, quanto tempo você faz o resto das outras coisas? Ele falou assim, então nada na sua vida vai funcionar se você não tiver intimidade com Deus. E ele sempre acordou às 5 horas da manhã, buscou a Deus, né? Ele lia a Bíblia. E aí eu comecei a me relacionar com o Pai. E é onde várias coisas começaram a acontecer, né? E assim, foi maravilhoso. E aí eu tive... Para vocês pode parecer nada a ver, assim, né? Mas minha primeira experiência com o Espírito Santo foi a minha confirmação de que ele era o homem de Deus para mim. Porque ele começou a me chamar como princesa. E a mulher tinha dito que ele ia me tratar como uma princesa. Ela foi muito clara. Você vai ser uma princesa para ele. E ele começou a me chamar como princesa. E o dia que ele me chamou de princesa, o Espírito Santo na hora queimou no meu coração e falou, é ele. Porque eu lembro que eu ia fazer uma viagem pro Ceará para visitar meus tios e ele falou, ele estava me deixando na rodoviária, no aeroporto. Ele falou assim, vamos noivar? Eu falei, não. Fazia 2 meses que a gente estava orando. Falei, pelo amor de Deus, como assim vamos noivar? Vamos. Não, nada vai mudar. A gente só vai colocar uma aliança no dedo. Eu falei, não, eu vou orar. Fiquei lá na casa da minha tia, acho que por 2 semanas. Fiquei 2 semanas orando. Falei, Senhor, me confirma, me confirma, me confirma. E o Senhor veio com uma palavra rema no meu coração, ministrando que era ele. Eu falei, amém. E assim, ele me fez um pedido de casamento, assim, surreal. Nossa. O avião tava pousando em Campinas. O aeromoço pegou e falou assim, tem uma passageira aqui com o nome Graziela, Ingrid Moreira Veridiano? Eu preciso, por favor, que você, a hora que você descer do avião, por favor, que você encontre uma pessoa, né, um funcionário ali da Azul,
que ele precisa conversar com você. Isso, gente, eu tava no avião, pensa. A moça olhou e falei, gente, será que eu peguei... Falei, moça, será que eu peguei o avião errado? Ela, não, calma. Chegando lá, ela me entregou uma carta, tava lá, princesa. Ela falou assim, moça, vai seguindo que você vai entender. Aí eu fui indo, princesa, aí o outro cartão, você, o outro, quer. Aí a moça depois me pegou, né, uma funcionária da Azul pegou, falou assim, vem aqui, por favor. Aí a hora que abri aquela porta, sabe onde fica todo mundo esperando quando você chega de uma viagem? A hora que eu desembarquei, eu passei por essa porta, tava todo mundo olhando para uma pessoa atrás de um poste. Tava ele ajoelhado com um buquê gigante de rosas. Você quer se casar comigo? Meu, eu fiquei sem resposta, assim, falei, lógico, né? Mas assim, era tudo que eu sempre sonhei. A mulher, ela sonha em ser conquistada dessa forma, né? Então, essas pequenas coisas mostraram que ele era o homem de Deus para mim, né? A forma que ele me chamava, o abrir da porta, quando ele me levava para jantar e pagava a minha conta, quando ele me levou além com Deus, a forma que ele me respeitava, que ele mostrava quem eu era, né? Eu nunca tive isso. Então, assim, isso para mim foi uma experiência incrível e hoje eu poder dar esse testemunho, né, para solteiras. Espera em Deus. Espera em Deus. Vale a pena, né, Grazi? Vale a pena esperar. Porque Deus, ele não é um Deus que ele te entrega qualquer coisinha. Deus, ele é extraordinário. E ele entrega além daquilo que você colocou diante dele. Porque nem olhos viram, nem ouvidos não viram, nem jamais penetrou no coração do homem, né? Aquilo que ele tem preparado para aqueles que amam a ele. E ele realmente me surpreendeu. Eu hoje, aquilo que ela me disse hoje, quando eu falo isso, eu lembro dessa moça que profetizou isso na minha vida. Porque eu sempre falo, Deus, eu olho para o meu marido e falo assim, o Senhor me fez infinitamente mais. Eu não merecia isso. Meu marido, assim, ele é um sacerdote, sabe? Ele realmente é um sacerdote. Um sacerdote que, assim, eu vejo que nos meus piores momentos, na minha maternidade, ou no meu momento como esposa, ele me impulsiona, sabe? Ele olha pra mim e fala, amor, cara, não carrega esse peso. Você é maravilhosa, você não precisa mudar em nada. Tira esse peso das suas costas. Você é a mãe que seus filhos precisam. Eu sou a esposa que eu mereço. Você é a esposa que eu mereço. Você é tudo pra gente. Então, ele nunca me sobrecarregou, sabe? Ele sempre me impulsionou em tudo. No meu pior dia, no meu pior momento, ele tava lá. Falando, amor, tá tudo bem. Tá tudo bem. E esse é o papel de um marido. É verdade, é verdade. Ser um marido é ter as alegrias juntos, sofrer. Um marido que ele tem um relacionamento com sua esposa, ele sente o clima. A Soane, por exemplo, quando está mal, eu sei. Sim. Eu sinto. O ambiente da casa muda. Sim. Porque se o marido é um sacerdote, traz os recursos para casa, logo a esposa, a mulher, ela é a responsável pela casa. E isso muda tudo. Né? A gente começa a entender isso. Sim. Né? E isso é fundamental. Isso é fundamental. Você entender. Sua esposa, escuta, o que está falando? Ah, não, fala. Sim. Né? É. Passa para fora. Vamos comer 1 quilo de sal junto aqui. Sim. Né? Eu achei muito legal o que você falou, Grazi, né? Que os planos de Deus são maiores, né? Sim. E o versículo do meu relacionamento com a Larissa é Romanos 12:2, parte B, que eu falo pra ela, né? Parte B. Que parte B, que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, é boa. Exatamente. Ela é perfeita, ou seja, não existe plano B, é plano A, não existe um Rodolfo B. Não. Era Rodolfo e pronto. Essa é a vontade A, essa é a vontade boa e perfeita. E agradável. Sim. É algo que vai agradar os filhos. É isso. Então, eu desde o primeiro dia que eu conheci ela, no primeiro dia, não sei se é primeiro mês ou segundo mês, nos cartãozinhos que eu faço pra ela, eu escrevi que o versículo do nosso relacionamento é Romanos 12:2b. Boa, perfeita e agradável. Sim.
Uma vez eu ouvi algo muito interessante de um pastor que não me lembro qual. Ele falou assim: homens, se vocês querem ser o rei em suas casas, tenha uma rainha. Sim. Porque é ela que vai te manter um rei. Sim, sim. Ela impulsiona. Sim. Ela impulsiona. Sim, claro. Sim, a gente impulsiona. Ô, Grazi, aproveitando que hoje você falou esse maravilhoso testemunho que você deu, e isso não é só o seu testemunho. Isso, na verdade, o que você fez foi dar a esperança para as moças que estão nos assistindo. Sim. Certo? Porque, certo. De repente, eu não tenho mais chance. De repente, eu não tenho mais sonhos. De repente, ninguém me quer. E você hoje, você é a líder do Ministério das Mulheres lá no Bola de Neve de Campinas, né? Aqui em Campinas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tratar a mulher, chamar a mulher, sabe? Dizer para a mulher assim: escuta, sim, tem jeito. Como que é isso? Gente, a partilha pra mim foi também uma coisa assim que, meu Deus, me tirou da minha zona de conforto, né? Tirou da minha zona de conforto. Eu fui pra partilha, na verdade, no meu primeiro ano de casamento, né? E eu não queria ir de jeito nenhum. Eu falava: meu Deus, o que eu vou fazer naquele lugar? Vou falar da minha vida para aquelas pessoas, né? Um orgulho ferido, sabe assim? E eu falei assim: tá bom, Deus, vou por 20 semanas naquele lugar. Estipulei. 20 semanas. Cheguei lá, a primeira roda que eu participei foi da pastora Adriana, que hoje é pastora de Limeira, pastor Tiago, pastora Adriana, né? E aí eu falei isso, compartilhei isso com ela. Ela falou assim: 20 semanas? Ela olhou pra mim e falei assim: 20 semanas. Ela falou assim: tá bom. Aí acabou que hoje eu tô lá, acho que há 9 anos, na partilha de mulheres. 9 anos. Né? E a partilha de mulheres, assim, é algo incrível. Incrível. Se todas as mulheres soubessem o que é estar ali. Porque a mulher, ela tem necessidade de falar. Né? O homem nem tanto, mas a mulher tem necessidade de compartilhar, de pôr pra fora, né? De ter um ombro amigo, que ela vai poder deitar. Ela é essa emoção, né? Essa emoção, esse toque de você pegar, abraçar, dar um abraço, né? Ela precisa desse contato, né? De compartilhar, de ser ministrada, de ouvir alguém falar: não, faz assim, A, B, C, D, que vai dar certo, sim. Sabe assim? E eu fui para o Ministério de Mulheres, né? Porque eu tinha muitos problemas no meu casamento, assim. Não conjugais. Peraí. Com o meu temperamento era muito difícil. Eu sempre fui muito pimentinha, sabe? Estourada, assim. Porque eu acho que como eu não tinha a figura do pai o tempo todo ali, eu tinha que tomar as minhas decisões, né? Enfim, eu tinha que lidar com os meus problemas. Então, eu sempre tive que me resolver. Então, quando eu cheguei nesse casamento e alguém começou a mandar no que eu ia fazer ou não, que eu considerava dessa forma na época, que não é nada de mandar, né, que você entende, que tem um líder, que você sente uma segurança. Cara, vamos pra direita, confia em mim, que vai dar tudo certo, né? Hoje eu entendo isso, mas na verdade, naquela época, pra mim, ele tá mandando em mim. Ele não vai mandar em mim, né? Ele falava azul e eu falava branco. Era uma dificuldade. Então, eu fui pra partilha dessa forma. E ali, toda terça eu falava, eu partilhava, e elas me instruíam. E meu casamento foi amadurecendo, porque eu fui amadurecendo. Porque a mulher, ela é o quê? Ela é a pacificadora do lar. Sim. Né? Gente, lógico, a mulher tem seus altos e baixos, todas as pessoas têm, né? A mulher passa pela maternidade, que é, assim, altos e baixos no seu humor o tempo todo, mas nós somos as pacificadoras, né? Nós somos as colunas do lar. Né? Então, ali na partilha, eu encontrei uma esperança de que eu podia mudar. De que algo podia mudar. E elas começaram a me mostrar que Deus era tudo na minha vida
e que eu precisava buscar uma resposta ali no Senhor, né? E renunciar todos os dias. Porque se renunciar todos os dias, se trata muito da questão da obediência. Né? Obediência, exatamente. Eu tinha que renunciar e ser obediente àquilo que Deus está falando. Filha, o seu papel é se submeter ao seu marido. É confiar nele. Porque a submissão não é assim, eu preciso obedecer. Não, eu preciso confiar. Porque só obedece quem confia. Se eu confio em Deus, eu obedeço a Deus. Eu confio de que Deus tem um plano bom, perfeito e agradável. Então eu vou confiar nele, eu vou obedecer a ele. Então se eu confio que o meu marido ele é um sacerdote, se eu confio que os planos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis, eu vou obedecer. Né? Lógico que renunciar não é, ai que delícia, estou renunciando. Né? No primeiro momento é difícil, mas depois se torna agradável. Você fala, uau, olha quantas coisas maravilhosas aconteceram, porque eu simplesmente decidi obedecer, né? Simplesmente decidi crer de que ele tem um plano para mim. Né? Até esses dias mesmo, uma menina da partilha, que faz parte do ministério, ela ia pregar para os Flames, né? E aí ela pegou e falou assim, Grazi, ela falou assim, eu entrei num lugar confortável, no sentido assim, eu aceitei a minha situação, de que eu sou solteira, né? E eu falei, não, você não simplesmente aceitou. Ela quis dizer de uma forma assim, não tem, então tá bom, não tem. Tá valendo. E eu falei, não, você tem noção, tudo que você já renunciou e tudo que você já amadureceu, as experiências que você teve. E ela falou, verdade. Eu não tô num lugar, eu falei, você não tá num lugar do tipo assim, aceitei, sou solteira. Não. Você aprendeu a confiar de que Deus tem algo maravilhoso para você. E você entende de que você tá num lugar o quê? Estou me apaixonando por Jesus, estou vivendo minha vida e a hora perfeita de Deus. Como foi com Sara. O anjo apareceu para Abraão e falou assim, daqui 1 ano ela vai engravidar. Nesse 1 ano ela teve inúmeras experiências com Deus. Ela falou, não, é Agar, não sou eu. Aí no meio do caminho ela falou, não, eu acho que não, a gente tem um propósito, realmente vai acontecer com a gente, né? Foi um processo. E o anjo voltou e falou, agora é o tempo. Eu não disse que era daqui 1 ano? E para solteiras, para as casadas, para quem for, Deus tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele é muito específico. Quando a gente busca ouvir a voz do Espírito Santo, ele é específico. Ele fala, filha, tem um tempo perfeito para você. E a partilha oferece isso, né? Não é a mulher ali, coluna, que vai oferecer, mas a mulher, coluna, vai discipular. E vai levar essa discipuladora a entender que tem um tempo perfeito para todas as coisas. E vai fazer ela se apaixonar por Jesus. Porque quando a gente se apaixona por Jesus, a gente não fica desesperado. Querendo, eu preciso desse negócio, eu preciso pregar, eu preciso ser pastor, eu preciso casar. Não. A gente entra num lugar de descanso. Né? A gente fala, descansei. Porque eu confio no meu pai. Meu pai tem um lugar perfeito, o tempo perfeito. Ele vai fazer, uma hora ele vai fazer. Eu sou filha. Se eu sou filha, eu não preciso me preocupar com o que eu preciso ter. Porque ele é perfeito, ele me ama. Ele é um pai. E a gente não precisa nem entender, né, Graça? Porque é justamente a paz que excede todo entendimento. Exato, excede. A gente não entende, né? Geralmente a gente não entende. Você não entende. Sai da terra aqui, ó, ainda vou te mostrar. É justamente isso. Saiu, foi. O Grazi, eu não sei se você ia continuar alguma coisa sobre a partilha. Não, é só isso. Porque assim, a partilha, às vezes as pessoas, só queria concluir essa questão, a partilha, às vezes as pessoas pensam que é um lugar onde você vai, desabafa, tchau, resolve seu problema e vai embora. Mas na verdade a partilha, ela começou por quê? Lá na sede, né, com o propósito o quê? De ajudar as pastoras, né, porque elas tinham muitas mulheres para aconselhar. Então, que nem Moisés. Né, o que Jétro falou para ele? Ele falou assim, peraí, você tá fazendo alguma coisa de errado. Vai chegar um momento que você vai se sobrecarregar e você não vai aguentar mais. Estafa, né? Então,
peraí, vem aqui comigo, eu tenho um conselho de Deus para você, Jetro. Né? E o meu conselho é, levante homens habilidosos e tementes a Deus. Não é só qualquer homem. Homens que têm habilidades de Deus, né? E que são tementes ao Senhor. Que vão cuidar de 1000, de 100, de 50 e de 10. E os assuntos mais importantes, né? Coisas que eu preciso, aí você resolve. E isso é maravilhoso por quê? Porque Deus ele tem oportunidade para todo mundo, né? Dentro da igreja, todo mundo tem oportunidade de crescer. E sabe o que isso me traz, assim? Eu vejo, assim, Deus, ele derrama dons para todos. Tem os dons que vão, os homens e as mulheres que vão cuidar de 1000, que foram levantados com habilidades específicas e dons e talentos para cuidarem de 1000, os que vão cuidar de 10, os que vão cuidar de 50, né? Ninguém foi levantado para cuidar, nem todo mundo foi levantado para cuidar de 1000, né? E isso fala o quê? Isso fala também da gente entender, cara, isso é muito importante. A gente ter essa revelação de que, cara, eu tenho um chamado, né? E a gente delega e as pessoas se sentem, uau, eu posso servir ao Senhor. E aí o Ministério de Mulheres cresce com meninas com vários tipos de dons e talentos que você fala, meu Deus, que história maravilhosa. Alguém precisa ouvir a sua história. Você pode curar mulheres, porque eu no mundo eu tinha muito problema com mulheres. Muito. Assim, muito mesmo. Eu vivia em briguinhas, porque as mulheres não gostavam de mim e eu não gostava delas. Eu vivia em briga. Eu tinha muito problema com mulher. E Deus, ele olha e fala assim, filha, eu quero usar a sua fraqueza para te mostrar que não tem nada a ver com você, que tem a ver comigo, que é para honra e glória do meu nome. Porque eu, para falar em público, meu Deus, eu travava. Eu tinha insegurança. O que as pessoas vão pensar de mim? Eu não sei falar. Né? Igual quando Moisés foi levantado por Deus, ele falou assim, você tem certeza que sou eu? Sim. Eu me via como Moisés. Quando o Ministério de Mulheres foi confiado a mim, eu falava assim para Deus no secreto, Senhor, o Senhor tem certeza que é isso mesmo? Eu não vou conseguir. O que eu tenho para oferecer? E Deus olhou e falou assim, filha, não tem nada a ver com você. Eu quero usar a sua história para curar mulheres. E muitas pessoas às vezes perguntam, qual é o meu propósito? Fala assim, qual era a sua dificuldade? Aonde você se acha o menor? Naquele lugar onde você fala, eu não tenho qualidades nessa área, é aonde Deus vai te usar. Aonde você se acha fraco, Deus se faz forte através da sua vida. É onde você se acha nada, Deus fala exatamente aí. Quando você fala, eu sou pequeno, eu não sou o menor no meio de todos, é onde Deus mostra que você realmente tem habilidades que Ele colocou sobre você. É tudo sobre Ele, não tem nada a ver com a gente. Né? Não tem nada a ver com a gente. Improváveis, são os improváveis, são os ninguéms. São os pescadores. São, é justamente isso, né? Deus, ele é um pai que ele tem uma expertise em levantar os ninguéms. Os ninguéms, meu Deus, eu me vejo nesse lugar. É sempre aí, porque quando a gente pensa que é alguém, aí já ficou complicado, né? E aí a gente precisa dos profetas. A Bárbara foi uma profeta na minha vida, meu pastor foi uma profeta na minha vida, minha pastora, meu marido, são pessoas assim que simplesmente olharam para mim e falaram assim, vem aqui, deixa eu te mostrar o que você não está vendo. Né? Porque o líder é isso, ele te mostra além daquilo que você vê. Né? Te tira da sua zona de conforto, aquele lugar que você não gostaria de estar, porque o meu lugar confortável é nos bastidores. É o meu lugar confortável. Por mais que eu goste de falar, fazer e tal, mas eu sou muito, eu me considerava assim uma pessoa, fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. Me passa a lista que eu vou fazer. Sim. Entendeu? Mas é justamente isso, né? Deus nunca se agrada em ver os seus filhos numa zona de conforto. Porque Deus é um Deus de movimento. Exatamente. Deus é um Deus de movimento. Tanto aqui, a voz dele ecoa até hoje no universo.
o universo é criado porque a voz dele ecoa por conta da voz, cara. até hoje. Então, ele é um movimento. Né? Então, ele não se agrada e ele usa esses que estão. Não são ninguém, mas estão se movimentando. Eu acho que por conta de eu sempre ter esse movimento de cada hora num lugar, eu me adapto, né, nessa questão de mudar. Então, eu me adaptei lá, né, desde os 2 anos, morei lá, até os 16 anos. Mas lá é maravilhoso, meu Deus, comida maravilhosa, as pessoas são alegres demais. Nossa, maravilhoso lá. As praias lindas, meu Deus. E é um país barato de se viver, assim, muito legal. Só que é muita idolatria, né? Muita. Assim. Catolicismo lá. Ortodoxo, né? É bastante, é bem difícil. A gente vê, né? Você vê que não é algo recente. Né? Você vê os movimentos helenistas, cara. Na Bíblia tem isso. Não, e é muito louco, assim, porque quando a gente foi da penúltima vez pra lá, que eu engravidei do Benjamin lá, né? E a gente foi a primeira vez, porque meu sonho era passar a lua de mel lá. Mas a gente não tinha condições. Aí, depois de 1 ano e uns meses, Deus deu um presente pra gente. Foi um presente literalmente, porque pra você, a passagem é cara. Mas estar lá não é. Pra comer, pra hospedar, não é. É muito acessível. E assim, Deus preparou assim um valor que a gente falou, uau, é Deus mesmo querendo que a gente vá pra lá. E a gente foi pra lá, mas assim, a sensação que eu não tinha antes, porque como eu não era convertida, né, não tinha tido experiências com Jesus, então eu não tinha esse entendimento antes. Mas quando a gente foi, tive uma percepção assim, que eu olhava assim, como se ninguém conhecesse Jesus, como se Jesus nunca chegou lá, entendeu? Jesus nunca chegou lá, entendeu? É uma coisa assim muito louca, as pessoas vão vivendo a vida delas, como se as pessoas não conhecessem realmente quem ele é, né? Então, assim, você fala, alguém precisa falar de Jesus aqui nesse lugar, né? Porque... É na Europa em geral hoje, né? Eu acho que deve ser assim, né? A gente fez um podcast com um amigo que é holandês. Né? Ele tava frequentando bola, voltou pra Holanda agora. Primeiro podcast em inglês, assistam aí. Que legal! Tá aí, eu traduzi lá. E ele falou, cara, no meu trabalho eu sou o único cristão. Classe da universidade, eu sou o único cristão. Meu Deus. E a Europa foi o berço da reforma protestante, Sim. né? O que aconteceu ali que levou a esse momento? Porque a gente tá no Brasil, e, cara, o Brasil talvez seja, depois dos Estados Unidos, o país do protestantismo, né? Gospel, né? Tá tendo o prêmio gospel até no Multishow hoje. Sim. Então, assim, ficou bonito ser crente. Sim. Porque nos anos 90, cara, era difícil. Anos 2000 era difícil. Era complicado. Eu lembro que, quem era evangélico aqui, eu levantava a mão e mais... Sim. 2, 3 pessoas. Todo o resto era católico, mas católico não praticante. Não praticante, né? Como era no começo. Enfim, então... A Europa chegou nesse estágio que a gente não sabe identificar por quê, né? Não sei. É muito assim mesmo. Alguém precisa levar Jesus lá, né? Alguém precisa. Mas é isso, Deus tá levantando o seu. Deus tá. E eu creio que agora vai vir uma onda de bastante homens e mulheres sendo levantados. Porque eu creio que existe uma urgência de Deus, né? Da palavra do Senhor chegar em lugares que ainda não chegou. É um tempo de urgência. Eu creio que o Senhor vai vir com uma aceleração, levantando novos missionários, novos pastores, novos líderes, homens e mulheres que querem realmente expandir o reino, assim, né? Sim. E o Brasil tem um papel fundamental, né? O celeiro das nações. Tem uma profecia sobre a nação, o celeiro das nações. E eu gosto de falar isso, já falei em outros podcasts, né? Que eu acho que é o pastor Paulo Borges que falou isso, que o brasileiro, ele tem uma identidade de vira-lata. No sentido bom. Por quê? Porque o vira-lata, ele se adapta em qualquer canto.
Sim. Isso O mesmo. brasileiro ele tem isso, cara. Você manda o brasileiro pra, sei lá, pra Israel hoje, pra Palestina. Tem um monte de brasileiro na Palestina, não sabia? Sim. Tem muito. Dando entrevista aí, morando sempre na Palestina. Assim, Então o brasileiro tem isso. E eu creio que Deus quer usar isso pra enviar brasileiro, cara, pra pregar o evangelho no mundo todo. É isso. Eu creio. Porque se a gente fala que o Brasil é o berço para as nações, logo então a gente vai viver o tempo de Atos muito em breve. Sim. Porque, eu creio nisso, que nós vamos voltar a viver Atos. Amém. E aí, a perseguição vem também, né? Porque não, mas com sim, Atos vem você perseguição, tem né? os... Uma coisa tá... Claro. É isso. Mas esse é o nosso papel, sermos perseguidos. Sim. Aonde nós estivermos. Se a gente não estiver sendo perseguido de alguma forma, é porque a gente não está mexendo alguma coisa ali no mundo espiritual, né? Tem razão. É isso aí. A gente Grazi, vai ser. e voltando um pouquinho pra... A gente vai e volta, faz esse ping-pong. Voltando um pouquinho para o Ministério das Mulheres e pegando um gancho nesse papo que a gente está tendo, o que você vê hoje nas mulheres que você fala assim, é uma bomba, velho, é uma bomba, a mulherada tá pra cima, porque eu acompanho, a Sônia acompanha muitas pregadoras e ela assiste muito, ela acompanha a Claudinha em todos os movimentos da pastora Claudinha, ela acompanha Viviane Martinello, acompanha, e ela fala, mulherada tá arrepiando, né? O calmo. Né? E realmente é essa a sensação, Grazi? É assim, a gente tem muito essa questão, né? As emoções, né? Eu vejo assim, a identidade é o número 1 de dificuldade, assim, né? De falar assim, quem eu sou, né? Porque quando você não sabe quem você é em Cristo, tudo despenca, né? Você não se sente nada em nenhum lugar. Então, quando eu sei quem eu sou em Deus, quem eu sou em Deus, todas as coisas funcionam, né? Se alguém falar alguma coisa pra mim que não me agrada, tá tudo bem, eu sei quem eu sou em Deus. Se algum trabalho não der certo, tudo bem, porque eu sei o que Deus tem pra mim, né? Então eu vejo assim, é uma dificuldade muito grande a identidade de Cristo em nós. As mulheres sofrem muito com isso, muito. E realmente a identidade se distorce desde a época de Eva, né? Quando houve essa questão de Eva comer o fruto, né? E dar para Adão, mas querendo ou não ali, peraí, ele não era autoridade? Acaba que houve uma distorção da identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou, né? Ele é autoridade, eu sou autoridade, né? Qual é o meu papel dentro de casa? E tem também essa questão da ansiedade, da depressão. Nós estamos no século onde as pessoas estão muito ansiosas para tudo, né? Acaba que o tempo atropela todas as coisas. As pessoas não têm rotina, não têm disciplina. Isso acaba gerando uma ansiedade, né? Eu vejo que esses são os pontos que a gente lida ali no ministério recorrente. Sim. Entra ano, sai ano, são os pontos assim número 1, né? Onde a mulher, ela precisa descobrir quem ela é em Deus, porque quando ela descobre quem ela é, tudo acontece. Tudo acontece. E eu gosto de falar uma coisa assim. O cristão, muitas vezes, ele complica o evangelho. O evangelho, ele é algo muito simples. É algo muito simples, né? Às vezes a gente fica muito tempo tentando descobrir, o que aconteceu no meu passado, quem eu era no meu passado, o que aconteceu, que eu preciso ser curada nisso. Mas a palavra de Deus diz que quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, eu crucifico a minha velha vida e eu recebo uma nova realidade de vida, né? A partir daquele momento eu preciso lutar contra as astutas ciladas do inimigo na minha vida, porque ele vai tentar, né? Me atacar na minha identidade de novo, me fazer voltar para o lugar do abuso, para o lugar da violência,
para o lugar da dependência emocional, né? Que são coisas que a gente nem imagina o quantas mulheres já foram abusadas. A gente não imagina. Esse ano nós abrimos uma roda dos abusos, violências, e a gente ficou impactada. Tipo, de 10 mulheres, uma não é, as 9 são. Já foram abusadas, né? E aí a gente fala, aí a gente começa a entender por que houve essa quebra na identidade. Né? Por que eu não me sinto amada? Por que eu não me sinto aceita? Por que o tempo todo eu me sinto rejeitada? Por que eu não me amo? Né? Então a gente começa a entender muitas coisas. Aí a gente entrou num outro lugar, numa outra esfera, num outro nível de guerra ali no ministério, né? Que a gente fala, meu Deus, a gente precisa o tempo todo estar preparado, né? Buscando conhecimento, entender, porque é um lugar muito, muito profundo, né? Muito profundo. É marca muito profunda. Mas quando a mulher entende que Jesus já perdoou todas as coisas, ela já foi perdoada, porque eu já passei por isso, né? Por um abuso. E a gente muitas vezes tem medo de falar, ou a gente se sente culpada, se sente envergonhada, né? E isso acaba que realmente destrói a sua identidade. Por isso que eu falei que o número 1 é a mulher restaurar a identidade dela em Cristo. E essa é uma luta muito grande, né? E a gente vê, você até citou algumas pastoras que pregam, né? Viviane Martinello, Thalita Pereira, acho que é. As nossas pastoras maravilhosas, a pastora Claudinha, que, meu Deus, cada vez que ela prega eu arrepio, né? Mas livros e livros de mulheres escritos sobre o quê? Identidade da mulher. Porque é onde a identidade foi destruída. Lá pequenininha, quando ela foi abusada, ou quando o pai não dava a atenção que ela precisava, né? Ou quando ela sofria bullying na escola. São, então, coisinhas que vão marcando a identidade dessa mulher, né? Então, acho que são assuntos bastante recorrentes, assim, sabe? Entendi. Sim. Cara, muito forte isso. Ô Grazi, e conta pra gente aí uma coisa que a gente sempre gosta de saber, que fortalece as experiências mais incríveis com o Espírito Santo que você teve. Meu Deus. Você lembra e fala, cara, Deus fez, Deus vai fazer de novo, isso me dá confiança pra seguir em frente. Assim, a gente tem várias experiências, né? Falo, todos os dias a gente tem experiência com Deus. Não é verdade? Quando você pega a palavra pra você ler, só de você entender que você tá se comunicando ali com o Criador do Universo, cara, pô. Meu Deus, isso já é uma experiência. Ação, direção, o que eu faço, né? Pra onde eu vou. Pô, meu Deus. Fantástico. E outra coisa que eu vejo assim, o dia que você desperta na oração em línguas, você vive coisas sobrenaturais o dia inteiro. A oração em línguas precisa despertar na igreja, né? Porque as pessoas muitas vezes, eu não, né, generalizando agora aqui, mas o diabo ele tenta roubar a oração em línguas da igreja, porque ele sabe que a oração perfeita é a oração em línguas, que a gente ora a oração que está no coração do Pai, né? Eu nem sei que às vezes que eu tô orando, mas o Espírito Santo sabe o que eu tô orando. Ele ora a minha necessidade, a necessidade do outro, que às vezes eu nem sei o que é, mas o Espírito que conhece todos os corações, né, ora através de mim. Então, o dia que a gente descobre isso, né, que a gente começa a orar isso, orar dessa forma, e orar incessantemente, porque eu vejo assim, que a igreja ora a oração em línguas, a oração do sobrenatural, só nos momentos de mover na igreja. Mas a Bíblia fala lá em Efésios que nós temos que orar incessantemente no Espírito. Então é todo tempo a oração em línguas, né? Então a gente tem que orar em todo tempo. Então assim, a partir do momento que você se relaciona com o Espírito Santo, aí começam as revelações, né? Começam as experiências. Mas eu gosto de pontuar isso, né? Queria pontuar isso aqui, que muitas vezes a gente espera algo fantástico acontecer.
para falar, estou tendo uma experiência com o Espírito Santo. Mas a partir do momento que você entende que você fechou a porta do seu quarto, que você começou a se relacionar com o Senhor e orar em línguas, você já está tendo uma experiência sobrenatural, né? Então, você ali já está se relacionando de forma surreal com Deus, né? Extraordinária. Mas assim, falar assim de algo recente, duas coisas que eu quero falar assim, né, que eu tive experiência com o Espírito Santo, que foram momentos de cura na minha vida. O ano retrasado, aconteceu, nós estávamos no Ministério de Mulheres fazendo um jejum, aquele livro da pastora Selen, eu não lembro o título, mas acho que é Orar, Jejuar, Comer, Orar e Jejuar, alguma coisa assim. E nós fizemos esse jejum e eu sempre tive algumas questões dentro de mim. Por que, Senhor, eu sinto muita raiva? Eu falava para Deus, por que eu tenho esse sentimento às vezes, que eu tenho que lidar com ele e me acalmar em alguns momentos e falar, pera, você precisa ter paciência, calma, não exploda nesse momento, aquieta. E eu queria entender por que eu era tão pimentinha assim, né? Tão quente assim nesses momentos. Que não era para eu estar, eu ficava irritada por coisas que eu não tinha que estar irritada. E nesse jejum eu falei, Deus, me revela por que eu sou assim. É impossível isso ser somente do meu temperamento, porque eu sou sanguínea. Né? Porque eu acredito assim, eu gosto muito dos temperamentos, mas nós não somos um simples temperamento. Muitas coisas envolvem a gente, não é só um temperamento. Senão a gente fica se apoiando nisso, né? E outras são temperamentos transformados pelo Espírito Santo, né? E na hora eu tava ali orando ao Senhor e eu falei, Deus, em nome de Jesus, me revela. E comecei a orar em línguas e pedindo essa revelação para Deus. E o Senhor me levou a uma situação de abuso na minha infância, que eu não lembrava. Foi nesse momento de jejum, na minha oração em línguas, Deus falou assim, um dos grandes motivos foi por isso aqui. E aí eu vivi de volta aquela experiência. E foi muito lindo, assim, porque eu pude liberar perdão para aquela pessoa, que espiritualmente ela também estava presa naquele lugar, sem ela saber. Foi quando eu morava na Grécia, isso aconteceu, e aconteciam várias vezes isso, né? Era uma mulher, e eu sofri abuso, né, nessa fase da minha infância, e naquele momento o Espírito Santo revelou algo, abriu uma caixinha dentro da minha mente, que eu não lembrava. E eu pude liberar perdão, e naquele momento eu pude começar a ser transformada. Né? Eu liberei perdão para ela, eu me arrependi, eu liberei perdão também para mim, né? Enfim, eu pude quebrar muitas coisas ali no mundo espiritual, quebrar maldições hereditárias na vida dos meus filhos, e enfim, eu tive essa oportunidade e essa experiência com o Espírito Santo naquele momento. E outra experiência que foi recente, assim, que tem muito a ver com essa primeira experiência, foi um dia eu estava lendo o livro da pastora Bárbara para os meus filhos, e foi uma fase, assim, que eu estava vivendo com Deus e eu estava conversando com Deus. Eu falava, Deus, eu quero ser curada nessa área da minha vida. 100%. Eu tô 80%, mas eu quero 100%. Eu não quero que as pessoas, eu não quero precisar ser aceita por pessoas o tempo todo, sabe, Deus? Eu quero me livrar disso, eu não quero mais ser assim. Eu sei que eu já fui curada uma parte, mas o Senhor ainda não completou a boa obra aqui, e eu sei que o Senhor vai completar. E eu estava vivendo essa fase. E tinha a ver com o Ministério de Mulheres, né? Porque no Ministério de Mulheres entram e saem muitas pessoas, né? E eu falava, Deus, esse ministério não é meu, esse ministério é seu. Quem entra e quem sai é o Senhor quem sabe, o Senhor sabe de todas as coisas, e eu entrego isso para o Senhor. E eu falei, mas eu quero ser curada nisso aqui. Ninguém é meu. Os obreiros são teus. Ninguém é meu obreiro. Os obreiros são teus. Eu estou aqui como instrumento do Senhor e eu quero ser usada na vida delas. E no momento que eu tiver que lançar elas para outro lugar, que o Senhor lance, que a bênção vai. Tchau e bênção. Dê frutos para onde você vai. E foi nessa fase que eu estava orando para que Deus, em nome de Jesus, me curasse nisso.
E a gente tava dormindo, eu fui levar meus filhos para dormir, o Rodolfo tava na igreja ainda, né, com o pastor, e eu comecei a ler um capítulo desse livro que fala sobre o medo. E no final do livro fala assim, conte para o seu filho uma experiência que você teve medo. E aí eu tava lendo ali eu parei. E eu não lembrava de nada. Eu falava, Deus, o que eu tive medo? Eu não sei. E na hora o Espírito Santo me trouxe à minha memória uma situação na minha infância que eu tive muito medo. Gente que eu nem lembrava. E é onde Deus queria me curar. E foi uma fase que eu até citei no começo aqui da nossa conversa, quando eu estava na 4ª série, meu pai falou assim, você vai pro Brasil, porque você vai passar uma fase lá, você vai passar um ano lá que você precisa estudar o português, e eu quero que você estude. E ele me mandou para uma família que eu não conhecia. A gente conhecia a filha dessa senhora, né? A gente conhecia a filha dessa senhora, que ela morava na Grécia, porque o marido também era jogador. E eles tinham uma amizade ali de pouco tempo, né? Não era uma amizade longa, de conheço a sua família, os avós, enfim. E aí eu fui enviada pelo meu pai e pela minha mãe para morar na casa dessa mulher que eu nunca vi na minha vida. Só que eu tinha, gente, 8 anos, 9 anos. O que é para um filho se desligar dos seus pais nesse momento? E você enviar o seu filho de 9 anos para um lugar que você nem conhece. As pessoas, quem mora naquele lugar. E eu tive muito medo. Só que eu não lembrava desse sentimento. Só que naquele momento que eu estava contando a história para os meus filhos, eu voltei para todos os sentimentos que eu tive naquele dia. No dia que eu estava indo sozinha pegar um avião para morar numa casa que eu não conhecia ninguém. E naquela fase, eu dormia na sala dessa mulher com 9 anos. Sabe aquela música do jornal? Pam, param, como que é aquela abertura? Se eu ouço, me arrepia inteira, porque eles ouviam o jornal e eu dormia na sala. E aí me lembra o medo que eu tive quando eu fui enviada pelos meus pais para o Brasil, ficar sem eles. Pensa, o pai é a proteção de um filho. O pai é tudo que um filho tem. Eu só seguro se meu filho dorme fora de casa. Meu Deus! O filho chora porque é o pai. E eu fui, do outro lado do mundo. Só de avião são 16 horas. Não é assim, pegar o carro e vou te buscar, filha, porque você tá chorando, você entende? Então, eu sofri algo que eu não desejo isso para nenhuma criancinha, né? E aí eu vim pra cá, e nessa fase aconteceram muitas coisas, porque daí Deus me trouxe uma outra lembrança, que quando eu tinha uns 11 anos, meus pais novamente deixaram eu e minha irmã com uma mulher que eles conheceram, fizeram uma amizade, né? E nesse lugar, eu lembro que essa moça trancava a gente dentro da cozinha, e ela tinha relações com o namorado dela, eu e minha irmã, a gente via tudo debaixo da porta. Então foram 2 cenas que Deus me trouxe, assim, só que eu vejo assim, meus pais, eles não têm nada a ver com isso, né? Eles não entendiam, e hoje eu tenho um completo entendimento disso. Eu liberei perdão, e hoje eu sei que eles fizeram o melhor deles por nós. Por nós. Eles também não sabiam como fazer. Como hoje, como cristã, eu não sei como fazer muitas coisas, né? Eu erro diariamente com os meus filhos, sento e peço perdão várias vezes. Filho, me perdoa, porque eu errei com você, eu tô aprendendo a ser mamãe, igual você tá aprendendo a ser filho, né? Mas essa foi uma experiência, assim, que eu tive, pra mim, foi muito profunda. Porque foi um momento que eu orei ao Senhor, pedi para que Ele me curasse nisso. E Ele me fez ler uma historinha para os meus filhos. Naquele momento Ele me levou a um lugar para que eu pudesse também liberar perdão para os meus pais, né? E ser curada daquilo. Essas foram algumas vezes. Teve experiências da minha gravidez também. Quase que a Manuzinha, que é a minha filha do meio, quase morreu um dia. Que também o Espírito Santo, ela quase caiu de uma escada, ela sumiu, desapareceu, a gente estava no restaurante, ela desapareceu do restaurante. E ela estava, assim, na altura daquela, um pouquinho mais para cima daquele muro ali, né? As pessoas não podem ver, mas bem alto, assim, vamos por aí, o quê? 3 e
Ela tinha 1 aninho e meio, mais ou menos. Estava nesse restaurante. E aí, eu tava assim, conversando, e a gente tava no momento que a gente tava indo embora. Eu falei pra minha sogra, cadê a Manu? Aí minha sogra falou, não sei. O Senhor, em nome de Jesus. Comecei a orar assim, e o Espírito Santo falou, vai na escada. E era uma escada industrial, aquelas de ferro. Era uma escada que descia, só que ela tinha uma janela. Você tava descendo assim, você via uma janela assim na sua frente. E ela tava naquela janela, num espacinho, assim, ó. Era uma madeirinha, ela conseguiu passar pelo meio do bar. Ela ficou, se ela desse um passo... E ela não sabia pra onde ir. Ela não sabia. Não, porque ela tava nesse espacinho de um meio. O pezinho dela aqui, ó. E aqui o vidro, e aqui a escada. Ela ia cair da escada e ia morrer. Porque ela ia bater no ferro. E o Espírito Santo só falou assim pra mim, vai na escada. Eu cheguei lá, ela tava ali, assim, parada. Se ela desse um passo, ela morria. Eu dei um grito, filha! Ela parou naquele momento. Falei, filha, não faz nada, a mamãezinha tá aqui. E eu conversando com ela nisso, alguém conseguiu, foi lá, pegou ela. Todo mundo ficou, assim, chocado. Arrepiado. Uma menina, eu lembro que ela chorava, assim, né, uma moça, assim. Falou, os anjos estavam ali segurando ela. Falei, com certeza. Porque foi questão de segundos. Sim, questão de 3 segundos. Eu achasse que fosse coisa da minha cabeça e ficasse procurando ela em algum lugar, ela teria morrido, né? Então a gente vê que, assim, quando a gente se relaciona com o Espírito Santo, sabe? A igreja precisa despertar para isso, né? Eu não sou nenhuma expert, ninguém é um expert, mas eu entendo o quanto eu preciso me relacionar com ele. Porque quanto mais, e assim, eu creio que eu até trouxe essa palavra para as meninas no ministério essa terça-feira, eu creio que o Senhor quer tocar os 5 sentidos dos seus filhos. Os olhos, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. O Senhor quer despertar isso na igreja, que é o quê? Estar sensível à voz do Espírito Santo. E como que a gente está sensível à voz do Espírito Santo? Ninguém fica sensível à voz do Espírito Santo sem se relacionar. Como que eu vou conhecer sua voz se eu não me relaciono com você? Porque o que a Bíblia fala? Eu conheço a voz do Pai. Eu conheço a voz do Pai. Isso, né? isso tem que fazer parte das nossas orações, porque eu quando oro com a Suane, Grazi, é justamente, eu peço para Deus transformar os meus sentidos. Sim. Os meus sentidos têm que ser convertidos. Sim. Isso tem que ser parte de uma oração do cristão. Porque os 5 sentidos falam de tudo. Fala da audição, da visão. Restaurar a visão da igreja. A gente precisa não ter visão limitada. A gente serve um Deus ilimitado. A gente serve um Deus que, se a gente andar assim, a gente não vai viver os propósitos de Deus. A gente nunca vai alcançar a terra prometida. Mas quando a gente pede, Senhor, me dá a sua visão. Eu quero olhar o sobrenatural. Eu quero olhar o mundo espiritual. Eu quero ver o que é esse mundo espiritual, né? Eu quero sentir o teu cheiro, Deus. Eu quero comer, não das iguarias desse mundo, mas eu quero comer da sua comida, né? E eu quero com as minhas mãos, porque a igreja, eu vejo assim, não a igreja assim, né? Mas assim, algumas pessoas estão enfermas no seu servir, né? Porque quando Jesus foi curar a sogra de Pedro, diz que ele tocou nas mãos dela e logo ela começou a servir ele. Então, nós estamos muitas vezes enfermas como a sogra de Pedro, no nosso servir. Precisamos voltar a servir a Deus com alegria, com entusiasmo. E tudo isso se a gente se relaciona com o Pai, se a gente tem tempo de mesa, se a gente adora ao Senhor, em espírito e em verdade, ora em línguas, tudo isso desperta em nós, porque Ele é o número 1. Ele é o número 1 de tudo que a gente faz é para Ele. Sabendo sim que a gente é falha, a gente vai errar, mas a gente buscar Ele, a gente, né, é tocado nesses 5 sentidos. É verdade. Sim. E ela usou o mesmo termo que ontem foi discutido sobre, né? Tempo de mesa. Tempo de mesa. Tem que praticar isso. A gente tem que praticar. Tempo de mesa é renunciar o seu tempo para Deus. Esse ano eu renunciei meu tempo para Deus, né? E a outra experiência que eu tô tendo com Deus falou assim, eu quero o seu tempo. Não é o meu tempo, assim, eu acordo todos os dias, busco a Deus, eu renunciei já a esse tempo de acordar mais cedo, ter tempo com Ele, né? Mas Ele falou, não, você não entendeu.
Ele falou pra mim, eu deixei, porque o terceiro filho entrou mais cedo na escola. Porque eu falei, eu preciso de um tempo, eu preciso sair, fazer minha unha, sei lá, fazer alguma coisa pra mim. E quando eu achei que eu, entreguei meu filho, Deus falou, não, eu quero esse tempo. Você vai ficar em casa. E aí, segunda e sexta eu entreguei pra ele, é um plus que eu dei pra Deus. E Deus falou assim, eu preciso disso, porque eu quero te levar a outros lugares. Eu quero te levar a outros níveis. Renuncia, entrega. E, gente, renunciar tempo às vezes custa, né? Você quer fazer suas coisas, né? É o único tempinho que eu tenho, poxa, a hora que eu deixo meus filhos na escola. É um sacrifício. É o sacrifício. Mas ali Deus me deu uma palavra, assim, pro ano inteiro pro Ministério de Mulheres. Em uma vez, em um dia, no meu primeiro dia que eu renunciei meu tempo, Deus já mostrou assim, filha, eu tô contigo, eu te pedi isso. E é isso. Cara, que legal. Muito bom. Ô Grazi, estamos encaminhando aqui pro fim do podcast e a gente também sempre faz essa pergunta, que são dos livros que te marcaram aí, tirando a Bíblia, né? A Bíblia a gente nem coloca nessa lista. Sim. Mas livros que te marcaram, e por quê? Um livro, assim, recente que me marcou foi o livro do apóstolo Rina, Adorando em Espírito e em Verdade. O último dele. O último. Que, assim, fala muito sobre adoração porque me marcou. Porque no final, como eu disse, a palavra que a gente andou esse ano no ministério, a palavra profética que Deus deu pra gente, né? Foi sobre adoração. E essa palavra Deus me deu acho que em setembro do ano passado. E quando chegou dezembro, né? Ele lançou esse livro e Deus está falando sobre adoração, que nós íamos caminhar esse ano em adoração, adorar a Deus em qualquer circunstância, adorar com as atitudes, com palavras, enfim. E aí, logo, ele lançou esse livro, então para mim foi impactante, porque eu falei, Deus falou comigo mesmo, né? Era pra gente falar sobre adoração esse ano, adorar o nome de Deus. E esse livro, ele fala sobre isso, sobre entregar uma adoração verdadeira, um sacrifício puro e agradável, que suba como incenso agradável. Né, para Deus. Esse é um primeiro livro. Outro livro, Andando no Espírito e Andando no Poder, que esse livro é impactante, que fala sobre a oração em línguas, que foi aonde virou uma chavezinha assim na minha cabeça. Eu sempre assim ouvi oração em línguas, mas eu entendi mais profundo o que falava, né? É muito bom esse livro. Inclusive, o Luciano Subirá fez um livro baseado nesse livro, né? É muito bom. E o livro que eu ia falar é sobre o do Luciano Subirá, que é A Maturidade, que foi um livro, assim, que foi uma estação da minha vida, né? Que foi, acho que há 3 anos atrás. Eu tinha começado quando ele lançou o livro, acho, eu peguei para ler esse livro, li um capítulo e falei, ai, não quero ler não, e deixei de lado. Aí, há 3 anos atrás, o Senhor começou a me ministrar, que era um tempo de maturidade, eu peguei, eu comi esse livro em 2, 3 dias, acho, assim, que foi um despertar, assim, pra mim. E fala sobre maturidade, Chama né? Maturidade. Maturidade. Eu não conhecia isso aí, não. É maravilhoso, maravilhoso. E o último que eu quero, assim, citar, eu não lembro o autor, acho que é Marcelo, pastor Marcelo, mas eu não lembro o sobrenome, que é Propósito Profético, Unção e Propósito Profético. E fala exatamente sobre esse assunto, que foi nessa transição, quando a Bárbara estava sendo enviada como pastora, e eu ia começar a cuidar do ministério. Foi um livro marcante também nesse processo, né, da minha história, assim, no Ministério de Mulheres. Que também é muito bom. Muito bom. Vamos acrescentar na nossa lista de Clube do Livro. É isso aí. Glória a Deus. Muito bom? Graças. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito boa a conversa. Como eu te falei antes, né? A gente é muito identificado, cara, com a história, com o seu testemunho, com tudo que você contou, com a sua história em geral, né? Vivendo na Grécia, a questão do Ministério das Mulheres, a questão do casamento, a pedida de casamento. Muito legal, cara. E a gente também a gente acaba voltando atrás, né? Porque quando vocês falam pra gente contar nossa história, a gente nem lembra de coisas que a gente viveu, né? A gente volta atrás. Volta lá atrás. Isso é muito legal. Você também é ministrada, né? A gente é ministrado muito. Muito bom. Muito obrigada. Obrigadão pela presença. Obrigado eu que agradeço. Esse convite, né? Vai ser a primeira de algumas, com certeza. Parte 2, 3, 4, 5, a gente vai fazer também. Amém, isso aí. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Obrigada, viu? Amém. Meus amigos, ficamos por aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, tá?
quando você curte, esse vídeo é divulgado para mais pessoas e a história da Grazi vai ser contada para mais pessoas, tá? Se você gosta do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho para você ser lembrado dos episódios que saem toda quinta-feira às 20 horas, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.